sincero, se fosse nos dias de hoje, uma grande maioria dos crentes na igreja, não estou dizendo dessa igreja ou daquela igreja, estou dizendo no geral, da igreja de Cristo, hoje, um cristão dos dias de hoje, escrevendo isso aqui, nós iríamos ler assim, ó: e Paulo, querendo pregar na Ásia, não pôde, porque o diabo estava furioso e não deixou. Sim ou não? Hoje em dia eu não consigo entender um negócio do tal do diabo estar furioso. Pastor, ora por mim porque o capeta está furioso. Você já viu isso? Já pediu oração por causa da fúria do capeta? Eu não consigo entender alguém que pede oração porque o capeta está furioso com ele. A gente devia fazer festa quando alguém diz: o capeta está furioso comigo, porque esse é o papel dele. Eu ia ficar preocupado com você se você um dia falasse para mim assim: pastor, tive uma visão, e na visão os meus olhos espirituais se abriram e eu vi o diabo, e ele olhava para mim sorrindo, batia no peito e dizia: tamo junto. Aí eu teria que orar por você. Mas o capeta está furioso, é o papel dele. E por mim, ele que morda a testa. A Bíblia diz: quem é de Deus, o maligno não toca. Pastor, porque o capeta está furioso. Não tinha nada de fúria do capeta. Agora, ó, você sabe quem era Paulo? Paulo foi o maior vulto do Novo Testamento. Não existiu na terra, Novo Testamento, eu não estou colocando Jesus nesse negócio, tá? Não existiu na terra um homem que ganhou tanta alma e fez tanto em prol do reino de Deus como Paulo. O próprio Paulo escreve dizendo: eu sei que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu era perseguidor, mas fui chamado pelo próprio Cristo. E dentre todos os apóstolos, trabalhei mais do que todos juntos. O Paulo falou. Você já imaginou o que Paulo está dizendo? Lembra do Pedro, que andava na rua, e a sombra dele, ao tocar no enfermo, o enfermo era curado? Lembra do Pedro? Lembra do João, que foi arrebatado na ilha de Patmos, e teve a revelação da carta do Apocalipse? O Paulo está dizendo: então, pega o Pedro, o João, o Filipe, o Tiago, o fulano, o ciclano, o Beltrano, junta todos eles, pega o trabalho de todos, e eles não trabalharam a metade do que eu fiz. O Paulo dizendo. Paulo escreveu pelo menos 13 epístolas, que serviu e muito para a edificação da igreja daquela época, e até nos dias de hoje, somos edificados por causa disso. Louvado seja Deus pelo sacrifício de Cristo e pela vida do Paulo, porque o Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, porque se não fosse Deus levantando Paulo, hoje quem serviria a Cristo era só os judeus. Mas o Paulo diz: não, me manda aí para o pessoal ali que eu vou pregar para aquele que não é judeu, para deixar bem claro que Deus não ama só o judeu, ama a todos, e o nome dele tem que ser glorificado. Então nós estamos aqui graças a Deus, ao sacrifício de Cristo e ao apóstolo Paulo. Ó, pense em alguém abençoado. A Bíblia diz que Paulo orava e até morto ressuscitava. Quando Paulo não podia ir até o enfermo para orar pelo enfermo, o Paulo tirava um lenço e dizia: encosta esse lenço no doente. Aí alguém pegava o lenço e fazia assim no doente, ó, e o doente era curado. O Paulo. Agora imagina você, está com o Paulo em uma praça, e o Paulo vira para você e diz assim: rapaz, eu estou com uma vontade de pregar aqui. O que você falaria para o Paulo? Seja sincero. O que você fala, Paulo? Manda ver, Paulo. Deus é contigo. Prega mesmo. Você acha que eu sou doido de falar para o Paulo: faz isso? Não, Paulo. Aqui não é lugar de pregar, não. Agora o Paulo se levanta e diz: eu vou pregar aqui. Quando ele vai abrir a boca, o Espírito diz: cala a boca, vai pregar nada. Está na Bíblia, foi impedido pelo Espírito. Aí ele diz: tá bom, já que eu não posso pregar aqui, eu vou passar para aquela outra cidade e vou pregar. Quando ele se levanta e vai, Cristo aparece na frente e vai para onde, Paulo? Está querendo ir aonde? Não, na próxima cidade. Eu mandei. A Bíblia diz: e o Espírito de Cristo não permitiu. Mas pastor, mas é o Paulo. Mas o Paulo não pode fazer o que ele quer fazer. Tanto o Paulo como qualquer outro cristão não foi chamado para fazer o que quer, nem falar o que quer, nem ir aonde quer, nem cantar o que quer. Quando servimos a Cristo, a nossa vontade morre, e eu não faço mais o que quero, mas sim o que sou conduzido pelo Espírito Santo a fazer. Sabe por que tem muita gente arrebentada na igreja? Porque fala o que quer, o que deu na teia fala. Pastor, comigo é assim, pastor, para cima de mim é só Deus e avião. Porque falou, vai levar. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Sou crente, mas não pisa no meu calo. Sou crente, mas meu braço não é. Já ouviu isso, sim ou não? Ô, meu irmão, quando a gente serve a Deus, a nossa vontade morre. Ah, pastor, porque eu sou assim, o que dá na cabeça eu faço. Por isso está ruim do jeito que está. É, pastor, porque eu nem penso não. Eu vou lá e faço. Está errado. Paulo quis fazer isso. O Espírito disse: vai fazer o quê, Paulo? Eu digo: vou pregar aqui. E quem mandou? Não, ninguém mandou, eu que quis. Então cala a boca.
Sim, senhor. Mas posso pregar lá? Que hora que eu falei para você ir para lá? Nenhuma hora. Então fica quietinho. Aí sabe o que eu acho legal? Sabe o que eu acho legal? A gente tem um grande problema às vezes na igreja hoje. Nós somos assim, ó. Aconteceu algo bom, a gente atribui. Foi Deus quem fez. Sim ou não? Uma porta abriu, o crente vai e diz, Deus abriu uma porta. Mas aí se a porta fecha, o crente vem em oração e diz, orem por mim porque o capeta se levantou. Eu não consigo entender que capeta é esse, que tem poder para fechar uma porta que quem abriu foi Deus. Eu também não entendo que Deus é esse que abre a porta e não tem poder para sustentá-la aberta. Sendo que Apocalipse 3:8, a Bíblia diz que Cristo tem a chave de Davi na mão. Ele abre porta que ninguém fecha, mas Ele fecha a porta que ninguém abre. Se a tua vida está nas mãos de Deus, tanto porta aberta quanto porta fechada, é Deus trabalhando em tua vida, forjando o teu caráter. Tem nada a ver com o diabo. Você vai ver Jesus sendo conduzido para o deserto, você vai ver Ezequiel sendo levado para um vale de ossos secos. Agora para e pensa comigo, vamos lembrar do vale de ossos secos? Ezequiel capítulo 37. Imagina você, Deus aparecendo para você à noite e dizendo, se prepare, amanhã vou te levar para um lugar. O que você pensava? As irmãs pensam, shopping com cartão black, shopping. Não, black, só chegar, passar, passou. Aí imagina, aí Deus fala assim, ó, Ezequiel, é claro que eu estou conjecturando, tá? Imagina Deus falando assim, Ezequiel, fecha o olhinho, vou te levar para um passeio. Aí Ezequiel fecha o olho e diz, glória. Aí está imaginando, campos verdejantes, águas cristalinas, de repente Deus vai e deixa ele num vale cheio de ossos secos. Tenta imaginar a cena, Ezequiel parando dizendo assim, Senhor, eu acho que o Senhor deixou no lugar errado. Vale de ossos secos. E a Bíblia dizia, ele me fez caminhar pelo vale. E eu vi que os ossos estavam sequíssimos. Mas quem levou ele para o vale? Deus. É porque a gente atribui a Deus só assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me deitar em pastos verdejantes e me conduz a águas cristalinas. Aí a gente pensa, bom, se eu estou em Deus, eu só vou viver pastos verdejantes e águas cristalinas. Mas o próprio Davi termina o Salmo no verso 4 dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me... Você já parou para meditar nesse Salmo? Como parece um negócio meio estranho, porque Davi diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Até aí tudo bem, porque tu estás comigo, ok. Aí ele vem e diz, a tua vara e o teu cajado me... Quem é consolado com vara e cajado, meu irmão? Vara e cajado é símbolo de correção e autoridade. Eu nunca vi um pai chegar no filho e dizer, cadê o boletinho? O filho diz, sim senhor papai, está aqui. O pai viu, 10, 10, 10. Pega a vara. Quem faz isso, irmão? Vara é correção. Mas Davi está dizendo, até quando o Senhor usa em mim vara e cajado, eu apanho, mas eu entendo, Deus exorta aquele a quem Ele ama. Até a exortação é manifestação de amor. Não, bate palma com gosto então, vai lá, todo mundo. Então vamos parar com esse negócio de que o capeta está furioso, pastor. Ih, ora por mim que o capeta se levantou. E o pior de tudo é ver um crente falar assim, ó. Pastor, ora por mim, porque minha vida financeira está arrebentada, porque o capeta está furioso. Eu não consigo entender isso. Porque se alguém chega em mim e diz, pastor, minha vida financeira está arrebentada e o capeta está furioso. Eu gostaria muito de ver alguns boletos de loja que você tem, ou a fatura do teu cartão de crédito. Aí você diz, mas pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? Porque eu tenho muita vontade de ver a assinatura do Satanás na fatura do teu cartão de crédito, e onde foi que ele passou o teu cartão. Não, pastor, estou endividado, foi o Satanás. Ele comprou com o teu nome. Onde foi isso? Eu quero aquela televisão, aquela. Quem vai pagar? O Satanás, a assinatura dele aqui, ó. O Satanás está aqui. Não, meu irmão, não foi o Satanás. O problema é que tem muito crente que tem uma visão de fé que não é fé, é loucura. Camarada ganha 1.000, mas tem um cartão de 5.000, para a glória de Jeová. Aí ele tem um cartão de 5.000, mas ganha 1.000. Com desconto ainda vem menos. Aí ele pega o cartão e diz, guarda-roupa e televisão. Pela fé, passei 10 vezes. Ele passa pelo outro lado, aquilo ali, pela fé. Aí sai passando pela fé. Ó, Jesus, me ajuda a pagar, pela fé. Aí a fatura vem. Aí quando a fatura vem, você recebe o salário. Aí você vê que o salário não paga a fatura. O capeta está no canto dizendo, eu não passei coisa nenhuma em lugar nenhum. Não vem com esse negócio não, porque esse negócio não está na minha conta. Quem passou foi você. O problema é que a gente administra mal a nossa vida, a nossa finança. Aí quando se arrebenta, diz, Deus me ajuda porque o capeta levantou. Meu irmão,
Tem gente que o capeta não precisa nem trabalhar. De verdade. Sabe o que eu acredito? Eu acredito com base na Bíblia. Eu acredito com base na Bíblia. Segundo a Bíblia, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Amém ou não amém? Então aqui tem um monte de anjos. Embora você não veja, estão aqui. Mas a Bíblia diz que ao nosso derredor, demônio, fugindo como um leão, procurando uma brecha para que ele possa tragar. Então vamos entender. Aqui, do nosso lado, anjos. Ao nosso redor, demônio. Só de olho, irmão. Só de olho. Só te estudando. Aí parece que eu vejo na frente da casa de cada crente um anjo lá dentro e um demônio para fora do portão, procurando uma brechinha. Aí, geralmente, os que vão para a porta da frente da casa são os limpa-fossa. Os limpa-fossa lá do inferno. O faxineiro lá do inferno fica na porta da casa do pessoal. Isso aí não está na Bíblia não, é acrescentares meu, tá? Aí eles ficam ali na porta. Aí eu fico imaginando um demônio mais poderoso passando, dizendo: eita, vou ter que atuar nessa casa. Aí o demônio que está ali, o limpa-fossa, vai dando relatório. Aqui você não precisa nem entrar, aqui o pessoal faz o trabalho sozinho. A mulher grita com o marido bate no cachorro e xinga o vizinho. Aqui pode ir, pode passar direto, aqui não tem trabalho, aqui eles já fazem tudo que queria fazer. Essa é a hora que você grita assim: fala a Deus, lembra? Aí tem hora que você começa a falar de um assunto, o marido grita: eita, Jeová, fala mesmo. Aí logo o bicho pega pro lado dele, ele encolhe, a mulher diz: eita, Deus é fiel, né? Porque, irmão, tem gente que eu dá gosto de conversar. Sabe, não tem lugar que você vai assim, igual ontem, foi ontem à noite ou hoje de manhã. Eu estou perdidinho, eu não lembro que dia que foi que eu falei: pessoal, vem para frente, nós batemos palmo e gritando. Que dia que foi? Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem, né? Então tá. Aí tem pessoa que a gente fala assim: meu irmão, vamos dar um brado de glória. A pessoa fala assim: oh, glória. Paz do Senhor, minha irmã. A paz, pastor. Você fala: uau, que mulher educada, que coisa boa. Que legal, moça chique. Como é que você está, minha irmã? Graças a Deus, estou muito bem. Oi? Estou muito bem, pastor. Aí eu fico imaginando essa irmã em casa. O marido chegou, tira o sapato, aquele troço fedido que só o trem, aí coloca no meio da casa. Aí eu imagino aquela mulher dizendo: meu bem, por favor, não faça isso. Coloque a meia no sapato e, por favor, guarde no guarda-roupa. Mas não funciona assim. Fala: dá um grito de glória. A pessoa diz: ô, glória. Em casa, o bicho pega até rabo de arraia no marido, solta, meu irmão. Aquele negócio de doido, tá entendendo? Aí o capeta se levantou. Meu irmão, vamos parar com esse negócio? Passou da hora da gente assumir as nossas responsabilidades. Desde o Éden, o ser humano tem problema em assumir responsabilidade. Desde o Éden. Meu irmão, Deus vai lá, cria tudo, coloca Adão e Eva e diz: não come daquela fruta ali, não é para comer. Aí a Eva vai andando e eu não sei quem que mandou, porque, irmão, se eu sei que eu não posso comer, eu nem passo perto, para não dar gosto. Porque eu não consigo entender. Tem gente que sabe que é errado, mas passa. Aí no outro dia passa, vai dizer: lá em casa. Meu irmão, foge disso. Meu irmão, ninguém cai do nada. Eu às vezes ouço o pessoal falando: rapaz, você ficou sabendo do fulano? Rapaz, estava bem, numa benção, de repente do nada caiu. Ninguém cai do nada, a pessoa vai caindo. É progressivo. Primeiro é: oi, tá cheiroso, gostou? É perfume do dia a dia. Meu irmão, corta esse negócio. Pastor, teve uma irmã que mandou um WhatsApp para mim, ou um irmão mandou um WhatsApp para mim e disse: nossa, que cabelo bonito. Meu marido também gosta, está bloqueado, negão. Corta. Mas Eva não, Eva está passando ali, dando uma olhadinha na árvore, a serpente vem e diz: vocês não podem comer de nada que está aqui. E conhecemos a história, né? Aí faz a cabeça de Eva. A Bíblia diz que a Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era desejável e pegou e comeu. Aí come e dá para o marido dela comer. Aí comeu os dois. Aí eles perceberam que estavam nus, aí foram esconder. Aí Deus aparece no jardim. Eu acho Deus tão fantástico que Deus entra e começa a perguntar: cadê você, Adão? Com coisa que ele não sabe. Cadê o Adão? Tem hora que Deus faz essas coisas com a gente, sabe? O que está acontecendo, minha filha? Aí a gente quer fingir que é super espiritual, até para Deus, irmão. Oh, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Deus está dizendo: para de conversa, eu te conheço, para, não. Está entendendo? Não cola, irmão.
Aí Deus está lá, diz, Adão, cadê você? Adão. Ô Adão. Aí Adão, ainda bem que o senhor não me viu, estou aqui. O que você está fazendo aí, Adão? Eu estou escondido. Por quê? Porque eu percebi que eu estou nu. Como percebeu que está nu? Você comeu da fruta que não era para comer. Ô, meu irmão, era a hora do Adão mostrar que ele era macho. Ele sair da mão e dizer, Deus, comi, errei, peço perdão e peço que o Senhor tenha misericórdia. Mas Adão fez assim? Nunca. Adão vem e ainda coloca a culpa em Deus. Se você não reparou o texto, o culpado é Deus. Porque o Adão diz, quem me deu do fruto foi essa mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi mulher, o Senhor me botou para dormir, me deu mulher. Aí essa mulher vem e me dá do fruto, eu comi. Ela me enganou. A culpa é dela e não deixa de ser do Senhor também, porque foi o Senhor que me deu ela. Aí Deus vai na mulher. Eva, por que você fez isso? E por que Eva não disse, Senhor, eu pisei na bola, eu estava passando onde não devia passar, dei ouvido para quem não deveria dar ouvido, e aí aconteceu, eu fui fraca e eu quero pedir perdão. Fez isso? Nunca. A serpente me enganou. Eu penso que o mais crente naquele jardim, entre Adão, Eva e a serpente, era a serpente. Porque Deus vai no Adão, ele diz, a culpa é da mulher. Deus vai na mulher, a culpa é da serpente. A serpente não põe a culpa em ninguém. Disse, não, foi papai aqui mesmo, foi papai. É a única que não diz, a culpa é do fulano. Acho que não. Fiz mesmo. Está mais do que na hora da gente assumir. Pastor, eu vim aqui falar que eu estou mal. Mas a culpa não é do diabo, não. Foi eu quem gastei o que eu não devia. Foi eu que fiz do jeito que eu não devia. Foi eu quem tratei meu marido como não devia. Foi eu que não amei minha esposa como devia amar. Foi eu que não eduquei como deveria educar. Foi eu que não fiz do jeito que deveria fazer. É eu que não tenho orado. Sou eu que não tenho jejuado. Sou eu quem tenho vivido uma vida que não vale a pena ser vivida. Por isso eu estou do jeito que eu estou. Mas é raro aparecer alguém para falar isso. A culpa sempre é de alguém. Agora o Paulo deixou bem claro, meu irmão, não é o diabo não, porque o diabo não tem poder na minha vida. Se eu não pude pregar, quem me proibiu de pregar foi o Espírito Santo, porque ele me chamou para pregar, mas me chamou para pregar o que ele quer que eu pregue, aonde ele quer que eu pregue. Meu irmão, quem faz a obra de Deus não pode fazer o que quer, meu irmão. Nós somos servos, nós simplesmente obedecemos a ordem dele e acabou. E Paulo quer pregar na Ásia, mas Deus disse, não vai. Aí sabe o que eu acho legal? Hoje levanta a plaquetinha aí, tá? Quando estiver terminando, aí você levanta a plaquinha, porque versículo de número 8. Tendo passado pela Mícia desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão, em que lhe apareceu um homem da Macedônia e lhe pedia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meu irmão, Paulo quer pregar na Ásia, não pode. Paulo quer ir pregar em outra cidade, o Espírito de Cristo não permite. Então Paulo vai fazer o que todo cristão deveria fazer quando não sabe o que fazer. Paulo vai orar. Porque tem hora que a gente toma decisões que a gente não entende de onde veio essa decisão. Eu vejo crente pedindo conselho para ímpio, meu irmão. Mas na faculdade quer compartilhar o problema do casamento com quem nem serve a Deus. Aí disse, amiga, meu casamento está ruim. Ao tanto de crente que tem na igreja, com uma palavra de Deus para te ajudar. Amiga, meu casamento está ruim. Qual que vai ser o conselho? Deve ser boba, menina. Se é bonita, larga desse homem. Está afim de homem por aí. É um conselho que tem muita gente que ainda segue um conselho de alguém que não pode aconselhar nem a si mesmo. Aí Paulo não sabe o que fazer, então ele vai orar. Porque ele entende que com vida de oração, Deus sempre vai me dar um direcionamento para que ele possa cumprir em mim a vontade dele. Então Paulo vai orar e na oração ele tem uma visão. E na visão aparece alguém e diz, passa na Macedônia. Agora sabe o que eu acho legal? Você não vê o Paulo dizendo, mas Macedônia? Senhor, eu estou aqui, vou para lá, por que não prego aqui? Você não vê Paulo dizendo, quanto é que vai ser? Como que vai ser? O que eu ganho? O que eu deixei de ganhar? Não, meu irmão, a Bíblia diz, e logo depois da visão, versículo 10, levantamos e fomos para a Macedônia, porque nós concluímos que Deus nos chamou para ali anunciar o Evangelho. Acabou. Não tem discussão, não tem não tem porquê, não tem Senhor, não tem nada. Ele tem uma visão, ele levanta logo depois da visão e parte para a cidade. Porque discípulo que é discípulo, servo que é servo, é obediente, não questiona, só obedece.
Porque nem sempre Deus explica o porquê Ele mandou fazer algo. Mas quem obedece não precisa de prova, não precisa de nada. Eu fico vendo, meu irmão, a gente usa muito o texto de Malaquias para falar sobre dízimo e oferta. E aí a gente pega uma parte do texto que não era para a gente falar, para alguns crentes se basearem nele. É igual o crente dizendo, está vendo, meu irmão? Deus falou que a gente pode fazer prova dele. Você já parou para pensar, para quem é que Deus falou para fazer prova? Para ladrão. Porque Malaquias 3, versículo 8, ele começa assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e me dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. E com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, todas as nações. Aí ele diz, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois faça a prova de mim. Por que Deus está falando isso? Para um povo que não queria dizimar, para um povo que pegava o que era dele, pegava o que era de Deus e estava roubando. Aí Deus vem e fala para quem está roubando, dizendo, cara, para de roubar e faça a prova de mim que eu vou te abençoar. Porque crente fiel não faz prova, ele simplesmente obedece. Vendo o crente, o cara tem um direcionamento, aí fica fazendo umas provas doidas. Ó Senhor, se eu sair da minha casa e o primeiro carro que passar for azul, eu entendo, é sim. Se o carro for vermelho, é não. Ô, meu irmão, que prova de doido é isso? Não está na palavra? Então Deus não tem que fazer um passarinho azul e cantar na tua janela. Já está escrito, obedeça e acabou. Não, pastor, está escrito, mas eu quero um sinal. Se eu for no culto hoje e alguém e colocar a mão na minha cabeça e dizer, oh, Deus está falando, eu digo, Deus falou. Ou se eu for no culto e a pessoa cantar aquele louvor, aí é Deus falando. Deus não precisa mostrar nada para você. Está aqui na Bíblia, meu irmão. É só ler a palavra, obedecer a palavra e tudo te irá bem. Porque crente fiel não faz prova, crente fiel não questiona, obedece. Quando todos ficam sabendo que Jesus ressuscitou, vão até os discípulos e dizem, o mestre ressuscitou. O Tomé diz, eu não acredito. Disse, rapaz, ressuscitou. Não, mas eu não creio, a não ser que eu toque na mão dele e no lado dele. Aí do nada Jesus entra no lugar, sem usar a porta. O texto deixa bem claro que a porta estava fechada. E Jesus aparece no meio deles e diz, a paz seja convosco. Eu imagino o Tomé dizendo, eita, deu ruim. Meu irmão, e Jesus é tão fantástico. Imagina os discípulos, oh glória, aí Jesus vai indo para o Tomé. Faz, Tomé. Ô Senhor, toca aqui. Senhor, toca aqui. Veja meu lado. Aí ele quer dizer, Senhor, tu és meu Senhor. Ele diz, você está falando isso porque você está vendo e tocou. Mas bem-aventurados são aqueles que nunca viram e creram. Você acha que bem-aventurado é quem viu? Bem-aventurados somos nós. Eu nunca vi Jesus. Jesus nunca se manifestou em carne para mim. Eu não sei que cor o olho dele tem. Eu não sei que cor o cabelo dele tem. Eu não sei que cheiro o perfume que ele usa tem. Mas mesmo sem nunca ter visto, sem nunca ter tocado, eu acredito porque a Bíblia diz que ele é real. E segundo a palavra, sou bem-aventurado. Essa é a hora que você dizia, oh glória! Aleluia. Paulo, em oração, vida constante de oração. Porque quem tem vida constante de oração também experimenta milagre sempre, meu irmão. Quem tem vida de oração experimenta milagre diário. E é milagre, meu irmão, que não precisa ser um negócio que eu não posso fazer, não posso realizar para Deus fazer um milagre. Não, meu irmão, quem ora, Deus faz milagre que a gente até pensa, nem precisaria fazer. Meu irmão, estava passando uma prova tão terrível, e um dia eu estava andando, eu e um amigo meu, a gente orava junto, muito a gente orava. Aí um dia a gente estava voltando do culto de a pé, ele disse assim, varão, eu estou numa vontade de comer um churrasco. Ele se acredita que eu dobrei meu joelho hoje, e falei para Deus que eu sei que Ele me ama, e que Ele supre as minhas necessidades, e eu disse para Ele que eu estou com vontade de comer um churrasco. Meu irmão, foi 5 minutos depois que ele fechou a boca, o celular dele tocou. Ele atendeu e disse, opa, paz, varão. Tá eu e Edmilson. O quê? Rapaz, vamos sim. Fechado? Ô, glória, estamos chegando aí. Eu disse que foi. Ele falou, rapaz, é aniversário da avó do Fabrício, e eles estão dizendo que está tendo um churrasco lá, é para a gente ir. Falei, glória a Jesus. Comi churrasco, meu irmão. Comi.
E meu irmão, pensa. Aí eu fui embora para casa. Eu disse, Deus, comi o churrasco, sou agradecido. Mas eu sei que aquele churrasco não foi para mim, não. Aquele churrasco foi para o Rangel. Porque foi ele que pediu para o senhor. Eu falei, senhor, dá um para mim também amanhã. De verdade, de verdade, de verdade. Senhor, dá um para mim amanhã também. E fui dormir. Meu irmão, de manhã cedo. Não, eu acordei de manhã, fiz algumas coisas e acordei muito cedo, aí fui dormir de novo, fui deitar. Aí deitei, meu irmão não morava com a gente, mas ele tinha chegado lá. Aí eu, vou deitar um pouquinho aqui. Deitei, alguém, que eu não sei quem, eu estava dormindo, mas no meu sonho eu via uma pessoa de pé, do lado da minha cama, eu via tudo de branco, mas eu não via rosto de ninguém. Eu via alguém me chacoalhando. Sabe uma coisa tão estranha? Você está dormindo, está vendo aqui e sentindo alguém mexer em você? Aí eu ouvi alguém dizendo assim, Edmilson, eu trouxe o que você me pediu, está lá na mesa. Eu acordei num susto, fui na sala, falei para o Renato, você me chamou ali no quarto? Ele disse, é doido mesmo, estou assistindo aqui. Eu digo, ninguém foi lá me chamar. Ele disse, não, e tem mais. Tocaram campanha aí, um pessoal de uma marmitaria, sei lá de onde que é, e deixaram uma marmita para você aí. Eu falei, que marmitaria? Ele disse, não sei, só falou que era para você. Meu irmão, quando eu abri a marmita na mesa, 2 toras de churrasco, bem passada, sem nada de gordura. Meu irmão, pensa em alguém que ficou feliz com Deus. Meu irmão, marmita, R$12. Algo sobrenatural, mas foi o que eu pedi. Eu fui pregar em Birigui, eu estava em Araçatuba, fui sem carro, fui de ônibus para lá. Aí eu fui pregar em Birigui, peguei o carro da tia da minha esposa emprestado para pregar. Aí peguei o carro dela e fui para Birigui, é uma cidade perto. E aí eu fui pregar em uma igrejinha bem pequenininha mesmo. Aí eles me deram uma ofertinha bem pequenininha, era algo bem simbólico, só para colocar gasolina. Eu agradeci, louvei a Deus por isso. Aí peguei a oferta, entrei no carro, fui com a minha esposa. Mas o dinheiro não dava para mim colocar gasolina e comer um lanche com a minha esposa. Eu falei, rapaz, nem o do baguncinha não saiu. Eu falei, mas louvado seja Deus. Aí eu entrei no carro, Deus é minha testemunha. Eu entrei no carro e conversando com a minha esposa, eu disse, olha, rapaz, hoje eu não tenho dinheiro nem para o lanche, hein? Ela disse, não, glória a Jesus. Aí eu no carro dirigindo, falei, Senhor, eu não posso pegar esse dinheiro para ir lanchar. O carro é emprestado, é minha obrigação de pelo menos abastecer e entregar para ela com mais gasolina do que o que eu peguei. Então eu vou pegar todo esse dinheiro e colocar de gasolina. Vai dar um pouco mais de gasolina do que o que eu peguei. Porque a Bíblia ensina que eu não posso dever nada para ninguém, a não ser o amor. Então eu não vou ser folgado de entregar o carro com menos gasolina do que ela me emprestou. Eu digo, mas Senhor, o Senhor bem podia fazer um milagre para mim. Eu quero levar minha esposa para comer um lanche. Numa boa, conversando no carro com Deus. Meu irmão, você sabe o que é sentir a presença de Deus? Que você não sabe se você dá glória ou se você fica com medo. Você já sentiu a presença de Deus a ponto de querer correr do lugar? Era como se Deus tivesse entrado e sentado no banco traseiro. Meu irmão, eu não tinha coragem de olhar para trás. De tanto temor que eu fiquei. Eu falei para minha esposa, Deus está aqui. Ela falou, é? Eu falei, é. E quando eu falei, Deus está aqui, o ponteiro do carro começou a fazer assim, ó. Eu cutuquei minha esposa e falei, olha isso. Ela disse, amor, será que estragou? Eu falei, estragou não, é milagre. O ponteiro veio e pof! Minha esposa disse, pelo amor de Deus, estragou o carro da minha tia. Eu falei, amor, não estragou, foi milagre. Ela disse, não pode ser, amor, porque gasolina, que negócio que é esse? Eu falei, eu acredito em milagre, seja ele qual for. Ela disse, mas amor, eu falei, eu vou parar no posto só para edificar a tua fé. Parei no posto e falei, ô varão, coloca aí tanto para mim de gasolina. O camarada fez assim, ó. Ele falou, ué, tá cheio o tanque. Eu falei, ô cara, desculpa, mas obrigado aí. Aí tinha ficado alguns centavinhos, eu peguei lá e tal. Entrei no carro, minha esposa foi chorando até o lugar onde nós fomos devolver o carro. Eu sentei com ela, comemos lanche, dando glória a Jesus. E entendemos que Deus estava cuidando de detalhes. Detalhe. Meu irmão, coisa boa é confiar em Deus em tudo. Fui pregar em Campo Novo do Parecis. Saí de Cuiabá, abasteci o tanque, calculei a rota e eu entendi que um tanque cheio dava para eu chegar até Campo Novo. Eu não sei andar em lugar nenhum. Eu me perco em Cuiabá, onde eu moro. Pode olhar no meu celular, eu tenho a localização da minha casa.
De verdade. Eu saio para pregar, depois eu coloco na localização para voltar para casa. Eu não sei andar em lugar nenhum. Fico perdidinho. Aí eu fui com mais um varão que canta, geralmente ele vai comigo em alguns lugares, um irmão abençoado. Aí eu fui com ele, um baterista e tal. Aí eu falei, varão, você sabe chegar lá? Ele falou, pastor, eu canto lá direto, na cidade, pode deixar comigo. Eu falei, irmão, minha esposa não está indo, que ela quer meu GPS. Ele falou, não, pastor, toca aí, vamos embora. Aí eu falei, então, vamos embora. Aí nós chegamos num lugar que tinha uma bifurcação. Ele disse, pastor, direita. Eu falei, fechado, direita. E pá. Falei, rapaz, não tem nem placa da cidade, né? Aí, de repente, bem-vindo a Nova Mutum. Eu falei, irmão, a gente não estava indo para Campo Novo. Ele disse, ei, pastor, eu acho que era a esquerda lá atrás. Liguei para minha esposa e falei, amor, eu estou em Nova Mutum, é normal? Ela disse, é normal se você quiser andar 100 km a mais. Aí é normal. Eu digo, faço o que com você agora? Mato, te deixo no caminho? Ele disse, ô pastor, desculpa aí. Aí a gente estava no posto, bem pertinho do posto, eu entrei no posto. Eu falei, cara, estou com fome, bora comer um salgado? Bora. Aí entramos, comemos salgado. Mas na minha cabeça, a gasolina ainda dava para chegar na cidade, porque eu não calculei que eu fiz uma quilometragem a mais. Comemos salgado, entramos no carro e saímos. Pã. De repente, meu carro começa a fazer assim, ó, tic, 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 tic. E aí eu sei que quando ele começa a apitar, ele só anda mais 30 quilômetros. Eu falei, deu ruim. E a gente já estava andando, mato para tudo quanto é lado. Quem conhece a estrada lá, mato para tudo quanto é lado. De repente apareceu uma placa, próximo posto, em Campo Novo do Parecis, a 55 quilômetros. E a gente já tinha andado em média a esses 50, 45. Eu falei, a gasolina que tem não consegue voltar até o último posto e nem consegue ir até o próximo posto. Aí eles falaram, pastor, e agora? Eu falei, liga para o pessoal onde nós vamos pregar, uma vigília que eu estava indo para pregar. Eu falei, liga para eles pegam gasolina e vêm vindo, porque a gente anda mais 30 quilômetros. Ele encontra a gente, coloca a gasolina e nós seguimos caminho. Aí quando eles pegaram, sei lá, disse, pastor, não dá sinal. Eu disse, agora deu ruim. Ele falou, pastor, o que vai ser? Eu falei, não sei, meu irmão, vamos confiar em Deus. Aí eu contei essa experiência de Birigui. Aí ele falou, pastor, se Deus fez uma vez, vamos orar de novo? Eu digo, não custa nada tentar. Eu orei, mas naquele dia eu não senti Deus em lugar nenhum. Aí eu falei, eu acho que deu ruim essa oração. Eu falei, seja o que Deus quiser. Eu falei, Deus, eu estou indo pregar, eu não estou indo para uma festa. O Senhor sabe que a minha vida é vivida para o Senhor. O que eu faço é para a glória do Teu nome. Eu estou indo pregar a Tua palavra, eu deixei minha família em casa, deixei meus filhos em casa, estou indo pregar, vou acabar de pregar numa vigília, entrar no carro e voltar para casa. Eu não posso ficar no meio do caminho. Quem é que vai pregar? E eu disse, Deus, eu vou. Meu irmão, dei seta, passei um caminhão, pá, tá, deu seta, ultrapassei outro carro, pá, dei seta, ultrapassei outro. Quando eu vinha de longe, eu fiz assim, aí eu olhei num carrinho bem antigo, eu falei, e bem devagarzinho, eu falei, só vou voltar de novo para passar isso. Quando eu dei seta e cheguei aqui, Deus bradou no meu coração e disse, volta e não ultrapassa. Meu irmão me deu um medo, que eu achei que era algum acidente, eu freguei na hora e pá, voltei. E parei, sabe quando te dá um gelo no corpo? Porque eu entendi Deus falando comigo de uma forma espiritual. Eu tinha certeza, eu parei e tremi inteiro, eu digo, eita, Deus, o que é que aconteceu? E eu falava, o pessoal, pastor, o que foi? Eu falei, irmão, fica em espírito, eu não sei o que aconteceu. Aí eu fiquei, Deus, e agora, por que eu não posso ultrapassar esse carro? O que está acontecendo? Meu irmão, de forma bem mansa e tranquila, Deus falou ao meu coração, a gasolina, o combustível que você precisa, está nesse carro aí da frente, dê jogo de luz, ele vai te dar o que você precisa. Irmão, eu fiz assim, ó, puf, puf, o cara deu seta e parou. Eu dei seta e parei atrás dele. O pessoal que estava no carro disse, pastor, o que foi? Eu falei, estou indo pegar a gasolina para a gente chegar até a cidade. Ele disse, como assim? Eu falei, preste atenção. Desci, falei, ô meu irmão, boa noite, cara. Eu sou pastor, estou vindo de Cuiabá. Cara, eu fiz um erro no caminho, calculei errado. Eu estou sem gasolina, estou indo para Campo Novo do Parecis. Eu não sei se vocês estão indo também, porque nessa direção só tem lá. E assim, ó, eu passei no último posto e não abasteci, cara. E eu não tenho gasolina para ir. Você pode me emprestar um pouco? E aí nós vamos indo juntos, chegar lá no posto, eu te pago. Ou você me cobra e eu pago. Aí ele disse assim, rapaz, eu tenho uma pergunta que eu tô encabulado. A palavra dele foi essa, eu estou encabulado desde o posto em Nova Mutum. Eu falei, o quê? Ele perguntou, o teu carro é álcool? Eu falei, também, é flex. Ele falou, o meu é só gasolina, mas eu estava no posto e alguma coisa falava para mim, enche um galão de álcool, enche um galão de álcool, enche um galão de álcool. E meu irmão,
Aí ele disse, sem entender nada, eu enchi. Tá aqui, vou pegar para você. Pegou aquele, sabe aqueles galãozinhos de 5 litros? Aí ele pegou o galão, ele já tinha uma mangueirinha. Eu disse, você coloca? Ele, não, rapaz. Abriu, colocou no meu carro. Eu digo, irmão, quanto eu te devo? Ele falou, nada, pastor. Eu é que fico feliz em entender que Deus também fala comigo. A paz do Senhor. Chegamos até a cidade, preguei na vigília, abasteci o carro e voltei para casa. Aí você pensa, pastor, milagre. Coisa pequena, 5 litros de gasolina. Mas era exatamente o que eu precisava para chegar na cidade. Sabe, irmão, pastor, como é que eu posso viver uma vida de milagre? Primeiro obedecendo. Esse negócio de que venha receber a tua bênção. Não, meu irmão, eu não saio de casa para receber minha bênção. Porque bênção é consequência de uma vida de santidade e obediência. Ela vem. Deus nunca me ensinou a correr atrás de bênção. Deus me ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. E se eu for obediente, segundo a palavra, andando nos caminhos do Senhor, Deuteronômio 28, e não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, as bênçãos do Senhor me alcançarão. Eu não corro atrás de bênção. A bênção, se quiser ser abençoada, ela que se vire e corra atrás de mim. É o que a Bíblia ensina. Consegue dar glória a Jesus? Bate palma para Jesus mais uma vez. Então tá, vamos lá, eu estou de olho no relógio, pode ficar tranquilo, tá? Eu estou no versículo 10, mas eu vou pregar até o 25. Mas eu vou ser rápido, eu tenho que acabar de pregar e ir embora. Vou pegar a van para ir embora para casa. E orando para esperar um outro convite. Ó, deixa eu falar um segredo para vocês, sem o pastor Orlando saber. Ó, vai fazer assim, ó. Vai acabar o culto. Um outro dia você chama ele e fala, pastor, traz o pastor Edmilson de novo. Aí ele me convida, eu volto. Só entre a gente. Ele nem vai saber que nós conversamos. Combinado? Então fechou. Paz, meu pastor, tudo bom? Verso de número... Vou ler desde o 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver algum lugar para oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se reuniam. Meu irmão Paulo foi para a cidade, e a primeira coisa que ele faz quando ele chega na cidade é procurar um lugar onde ele possa pregar. Pensa em alguém que gostava de pregar. Eu penso que eu gosto de pregar, eu imagino o Paulo. Porque pensa, meu irmão Paulo, eu falei aqui no primeiro dia que eu preguei, meu irmão Paulo pregou um dia 12 horas de mensagem, ninguém foi embora. Você já imaginou você sentar e escutar 12 horas de pregação sem ir embora? E ninguém tinha coragem de ir embora, porque estava aprendendo, estava se deliciando na palavra. Aí o Paulo chega e vai pregar. Paulo sempre priorizou vida de oração e palavra. Não dá para ter uma vida de vitória se não for através da obediência à palavra. Meu irmão, eu gosto de ver Deus agindo, eu gosto de ver os mistérios de Deus e dons. Eu acredito em tudo isso, meu irmão. Eu creio nos dons espirituais, eu creio que Deus usa pessoas em profecia, eu creio que Deus usa em revelação, eu creio, mas meu irmão, nada substitui a palavra. Jesus um dia reuniu os discípulos e disse, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Está escrito que a palavra é como um martelo que tem poder de esmiuçar a penha. No livro de Salmo 119, verso 11, o salmista disse, eu escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, em uma disputa verbal com Satanás, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 24:35, ele diz, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se tem uma palavra de Deus a teu respeito, fique em paz. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não faria, ou diria Deus e não confirmaria. Ele está dizendo, se eu disse, confia, vai acontecer. Agora tem crente que não consegue acreditar na palavra. Ô glória! Meu irmão, a palma é bênção, porque o pregador pode beber água. O pregador está com a garganta seca, irmão, e você bate palma, eu corro e bebo água. Então Paulo vai e vai pregar a palavra. Aí vamos continuar. Eu dou trabalho para vocês da água, né, Senhor de Deus? Oh, glória! Obrigado, viu, profeta? Deus abençoe. Deus te pague porque eu estou duro. Ó, verso de número 14. Acompanha comigo aí. Eu vou ser rápido agora em cada versículo, tá? Porque eu tenho que terminar.
Eu tenho mais no máximo uns 45 minutos. Aí eu termino. Ó, tô brincando. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, convidou-nos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos... Lê aqui comigo aqui, ó. E nos... Você consegue entender isso aqui? Isso aqui é algo que a gente não costuma ver. Não costuma ver. O que aconteceu? Paulo está pregando a palavra. Depois que ele prega, uma mulher diz: Paulo, eu quero batizar. A senhora e quem mais? Toda a minha família. Aí eles vão para o batismo. Paulo batiza todo mundo. Quando ela sai do batismo, ela diz: Paulo, está no texto, se haveis julgado que eu sou serva de Deus, você vai entrar na minha casa e permanecer ali. E a Bíblia diz: e nos constrangeu a isso. Para ele dizer, ela nos constrangeu a isso, então nós que somos inteligentes, vamos entender que ela diz: Paulo, eu quero que você fique na minha casa hospedado lá. Entenda, Paulo estava, e junto com ele uma caravana. Então ela está preocupada com a estadia de Paulo na cidade. E ela diz: Paulo, eu não vou deixar o senhor em qualquer lugar. O senhor vai ficar na minha casa. Quando acordar, fique tranquilo. Eu já vou ter deixado o café da manhã pronto. Na hora do almoço, deixa comigo, eu pago. O lanche da tarde é por minha conta. A janta, vou preparar algo fantástico. Aí Paulo diz: não precisa. Ela diz: faço questão. Paulo diz: não, minha senhora, não é necessário. Ela diz: eu vou fazer. A ponto dela ter que chegar e dizer: se você entende que eu sou mulher de Deus, você vai fazer. Aí ele diz: e ela me constrangeu a aceitar. Não está no texto, sim ou não? E nos constrangeu a isso. Esse diálogo aqui foi eu que criei para você entender o texto, tá? Então assim, é uma mulher que insiste para abençoar. É muito normal alguém que insiste para ser abençoado. Era muito normal alguém chegar no Paulo e dizer: Paulo, ora por mim, Paulo, abençoa a minha casa. Meu irmão, o Paulo, quem ora e Deus ressuscita a gente. Se Paulo está aqui, o que você faz? Paulo, pelo amor de Deus, põe a mão na minha cabeça. Mas essa mulher vem e diz: Paulo, eu quero um favor. Imagina o Paulo dizendo: tá bom, irmã, você quer que eu ore por quem? Não, Paulo, por ninguém. Eu já sou agradecida por tudo que Deus tem me feito. Eu hoje quero que o Senhor seja servido. Eu vou te abençoar. O Paulo nem acostumado com isso estava. Ele fica constrangido: ah, não, não precisa não. Vou fazer. Não, irmã, a gente está dormindo ali. Não. Eu vou te hospedar. Não, vai. Não, eu sou mulher de Deus. Paulo diz: tá bom, eu aceito. Meu irmão, a evidência de que alguém realmente foi tocado por Deus é que essa pessoa se dispõe a servir, a ser útil. Eu sou apaixonado por Bíblia. Apaixonado. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Gosto da Bíblia como um todo. Mas tem alguns versículos que me chamam muito a atenção. Dentre eles, o texto que o servo de Deus começou o culto. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho fantástico. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. As abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais do templo se moveram com a voz de que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E mesmo assim, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins como uma brasa viva que é tirada do altar como uma tenaz. Tocou os meus lábios e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e purificados estão os seus pecados. Então ouvi a voz do que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que eu acho de fantástico no texto? Deus nem falou para ele assim: Isaías, tem que ser você. Ah, Senhor, eu não. Não, Isaías, não tem ninguém melhor do que você para fazer. Ah, manda outro. Não, Isaías, vamos lá. Ah, Senhor, está entendendo? Não, ele disse: eu ouvi uma voz. E a voz dizia: a quem enviarei? Eu logo pensei: Senhor, conta comigo. A gente às vezes se preocupa tanto com quem não vai. Ah, pastor, não vou mais na oração não está indo quase ninguém. Não interessa quem não vai, vá você. Ah, pastor, mas você marcou evangelista. Você acredita que foi só 3? Está no lucro, meu irmão. Vai às 3 e evangeliza a cidade inteirinha. A Bíblia fala de uma samaritana que sozinha evangelizou uma cidade inteira. Diz aleluia. Isaías está pronto para servir. Meu irmão, não dá para dizer que eu fui tocado por Cristo se eu não sirvo. Eu ouvi uma frase, eu acredito que ela foi extraída de um livro
Mas essa frase me impactou, meu irmão, de tal maneira, eu anotei na minha agenda, para sempre que eu ia esquecendo, eu lia de novo. O pregador estava pregando e ele citou a frase, falou do livro, mas eu não lembro que livro, eu só gravei a frase. Ele disse assim na frase: quem não vive para servir, não presta para viver. Quem não vive para servir, não presta para viver. Ó, tua vida é para ser servido ou para servir? Sabe o que eu acho legal? A última Páscoa e primeira ceia que Jesus realiza com os discípulos. 2 discípulos vão preparar a ceia, Jesus chega, eles dão um lugar de destaque para o Senhor e todo mundo fica: Rabi, meu mestre, meu Senhor. Aí, meu irmão, Jesus se levanta e a Bíblia diz que ele tira de si a capa, pega uma bacia, enche a bacia de água, pega uma toalha, amarra na cintura e diz para o discípulo: tira a sandália. O discípulo obediente tira a sandália, um olha para o outro, o povo está dizendo assim. Aí Jesus diz: me dá o pé. Pega o pé do discípulo, coloca água, lava, pega a toalha, seca o pé dele, aí vai no outro, pé, lava, aí chega no outro, aí chega no Pedro. Quando ele chega no Pedro, ele diz: Pedro, me dá o pé. Pedro esconde: o senhor não vai lavar meu pé não. Aí disse: Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. O Pedro estende o pé, diz: lava o pé, molha a cabeça, banha o corpo. Aí Jesus disse: quem já tomou banho não precisa se lavar, senão os pés. E Pedro dá o pé, Jesus lava o pé dele, seca. Depois que lavou o pé de todo mundo, a Bíblia diz: então ele deixa a bacia, tira a toalha da cintura e coloca sobre si a capa e toma o teu assento. E quando ele se assenta, ninguém tem coragem de falar nada, porque não é normal mestre lavar pé. Lavar os pés era o trabalho do escravo da casa, e Jesus vai lá e assume a posição do escravo e lava o pé dos seus discípulos. E depois que ele se assenta, ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Ninguém tem coragem nem de responder. Então ele responde a pergunta que fez: vocês me chamam de mestre e de Senhor, fazes bem, pois eu o sou. E mesmo eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Agora que vocês sabem o que devem ser feito, façam o mesmo e sereis bem-aventurado. Meu irmão, a palavra bem-aventurado é feliz de verdade, felicidade plena. Meu irmão, eu fico vendo gente dizendo: pastor, eu preciso casar para ser feliz, eu preciso ter um bom emprego para ser feliz. Não, meu irmão, você precisa ser útil, e aí sim você vai ser feliz. Porque tem um monte de gente casado infeliz, tem um monte de gente rico e se matando. Meu irmão, dinheiro não traz felicidade para ninguém, casamento também não. Agora você está feliz no casamento, quando antes do casamento você já era feliz, porque tinha a presença de Cristo e está pronto a servir. Quando você serve, aonde você estiver, você tem felicidade e tem paz que o mundo não tem. É a paz que excede todo o entendimento. Pode estar tudo ruim, mas você está em paz e glorificando o nome do Senhor. Quer ser feliz? Seja útil. Não dá para ser feliz sem servir. Não pensa que é ganhando mais que você vai ser feliz. É trabalhando em prol do reino. Aí, meu irmão, pode ficar tranquilo, você vai ser feliz. Aleluia. Vamos continuar. O tempo não para, meu irmão. Como eu queria ter a unção de Josué. Fenomenal. Josué foi para uma batalha e ele precisava que o dia continuasse dia para ele vencer a batalha. Estava escurecendo e eles perderiam, porque eles entrariam em desvantagem à noite. E ele ora ao Senhor e Deus para o tempo para ele lutar. Que acaba a peleja, o tempo volta a seguir. Você já imaginou a gente dar graça e paz de orar, o tempo parar? A gente pregar 5 horas, depois dizer amém. Passou 5 minutos, a gente vai para casa, ó. Mas eu não tenho essa unção, então a gente tem que correr. Verso de número 16. Indo nós ao local da oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. E Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora... meu irmão, que coisa interessante. O Paulo está indo para a oração. E toda vez que ele vai para a oração, a Bíblia diz que tinha uma jovem naquela cidade que era possuída de demônio. E a possessão demoníaca dava para ela um dom de adivinhação. Eu não estou falando de revelação, estou falando de adivinhação.
Ela era muito conhecida e ela tinha vários senhores que ganhava dinheiro. Imagina uma menina conhecida na cidade, fazia fila. E ela dizia: você é fulano de tal, ciclano, e não sei o que lá, não sei o que lá. Adivinhou tudo. E pagava. A Bíblia diz que ela dava muito lucro aos seus senhores com a adivinhação. Então todo mundo conhecia aquela menina como alguém que adivinhava mesmo. Aí quando Paulo vai passando, ela para de adivinhar para as pessoas e começa a gritar: estes homens são servos de Deus, dai ouvidos a eles. Não parece que não tem nada de ruim nisso? Paulo está sendo ovacionado na rua. Esse cara prega muito. Isso é servo do Deus Altíssimo. Todo dia que Paulo passava, ela gritava: esse cara é fera. Isso prega demais. A Bíblia diz, e ela foi fazendo isso e o Paulo foi ficando incomodado. Um dia ele virou e disse: demônio, sai. Menina, pá, e o demônio saiu. Sabe o que Paulo sabia? A gente tem a figura do diabo, de um bicho vermelho, com chifre, com tridente na mão, e que vai vir e cuspir no fogo. Mas às vezes, meu irmão, o diabo está em elogios. Nossa, você canta demais. O que você está fazendo naquele lugar com uma voz dessa? Nossa, pregando tão bem assim, você ainda vai ser só um líder de não sei o que lá? Rapaz, com um empresário de tanto sucesso, você vai ficar se submetendo a qualquer um? Você é tão bom, vejo em você vários talentos. Tem gente que vem, meu irmão, sendo instrumento do diabo, e não vem com palavras negativas, vem com palavras para você pensar que você é o cara. Porque o diabo sabe que o nosso orgulho e soberba, meu irmão, é isso aqui, ó, para a gente se arrebentar. Você já reparou aonde foi a queda de grandes homens e mulheres de Deus? Foi quando eles estavam no auge. Depois de um grande sermão, milagres acontecendo, e o povo diz: uau, você é fera. O cara desgostou. E olha que hoje eu nem preparei. Tem gente que vai ficando arrogante. Tem gente que Deus não pode abençoar, porque é Deus abençoar, ele fica soberbo. Por isso que eu não gosto desse oba-oba todo dia de pregação e de gente que fica: você vai sentar na mesa do rei, vai comer que nem rei, vai se vestir que nem rei. Quem quiser olhar para você vai ter que ver de binóculo, porque o céu é o limite, você vai voar, Deus vai te fazer grande na terra. A pessoa diz: Meu irmão, meu propósito aqui, mesmo que você não dê nenhum glória, você sair daqui entendendo o quanto você precisa melhorar. Ainda tem muito para ser trabalhado no nosso coração. Paulo sabia que o diabo estava tentando através da soberba. Paulo passava na rua, a mulher dizia: é o cara. Imagina o povo dizendo: eita, Paulo, está famoso. Ele: não, isso não é Deus não. Isso não é Deus não. Não foi uma seta no coração, meu irmão. Eu quis ficar soberbo. Eu na hora quis dizer: prego mesmo, sou fera. Mas eu guardei. Aí ela foi fazendo. Paulo disse: eu sei quem está aí. É um demônio. Sai. A menina cai e é liberta. Aí porque ela foi liberta, os senhores dela perderam o lucro. Aí eles vão ali, faz a cabeça dos soldados, os soldados prendem o Paulo e batem. Mas pensa em alguém que apanhou, igual pandeiro no samba, irmão. Versículo 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos da prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E eles, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos Lembra que eu pedi para você repetir isso no começo? Sabe o que eu acho legal? Paulo tem tudo para estar muito bravo onde ele está. Porque vamos tentar lembrar desde o começo. Se fosse depender do Paulo, ele estaria bem tranquilo pregando na Ásia. Mas Jesus disse: não, vai para Macedônia. Aí ele não questiona e obedece. E por obedecer a Cristo, a obediência te levou para onde? Para prisão. Pela lógica humana, Paulo tinha tudo para dizer: Senhor, eu obedecendo o Senhor, e é isso que eu ganho como recompensa. Eu estou preso, apanhei. Mas Paulo não está assim. Paulo tinha tudo pela lógica para ficar chateado, mas ele está lá na cadeia, orando e cantando, orando e cantando, porque independente de como esteja o teu momento, ele sabe quem ele é de verdade.
Porque tem gente que para adorar o Senhor precisa de um momento. Porque hoje o meu milagre veio, estou feliz. Se o meu milagre não tivesse vindo, estou chateado. Meu irmão Paulo entende que mesmo que o que ele vê no momento não era o que ele gostaria de ver, ele entende que Deus ainda está no controle e vale a pena permanecer fiel. Agora sabe o que eu acho mais legal? Os presos não cantaram com eles, só estavam olhando. Porque onde Paulo chegava, antes dele vinha a fama dele na cidade. E todo mundo conhecia o Paulo como alguém que pregava dizendo que valia a pena servir a Deus em todo tempo, que valia a pena, e que todas as coisas cooperavam para o bem, e que a gente tinha que adorar em todo tempo. Aí, meu irmão, agora ele está preso, apanhou. Imagina os presos dizendo, agora a gente vai ver se ele é isso aí que ele prega mesmo. Vamos cantar com ele? Vamos não, eu quero só ver se ele vai reclamar. Imagina os presos tudo aqui, ó. Isso aí não é aquele pregador que diz que tem que dar glória em tudo? Agora eu quero ver. Certeza que eles vão estar dizendo, desistir do ministério. E está todo mundo aqui, ó. De repente eles começam a ouvir oração, oração, oração. E alguém começa a cantar, e cantar, e cantar, e cantar. Meu irmão, você já reparou? No serviço onde você trabalha, todo mundo é crente? Não. Mas já reparou como é que funciona? Pode estar todo mundo assim, que coisa, pá, e pá. Se você faz assim, ó, o povo diz, e é crente. É ou não é? Meu irmão, pode estar todo mundo no trânsito xingando, todo mundo teve uma batida, o cara está xingando a mãe, está xingando o pai. Aí você faz assim, ei meu irmão, o povo diz, olha o crente estressadinho. Porque está todo mundo de olho em você, meu irmão. Vale muito mais do que um versículo no carro dizendo, eu sou de Jesus, eu vivo para Cristo. A tua vida vivida diariamente. As pessoas estão vendo, porque tem muita gente que canta bonito, mas vive de forma feia. Pregar bonito não é difícil. Ser eloquente é só fazer um curso. Principalmente se você tiver chamada, moleza. Paulo diz, eu, quando prego, esmurro meu corpo para não ser reprovado naquilo que preguei. Paulo está dizendo, eu quando eu prego, eu sou o primeiro a viver aquilo que eu preguei. Às vezes a gente vem aqui e canta, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Aí vai sair o pneu do carro, fura, desce reclamando, cadê eu te louvarei? Desce cantando. Você reparou como é fácil vir aqui cantar? Irmãos, eu não sou cantor, eu sou adorador por excelência. E virou regra, todo mundo falava isso há um tempo atrás. Eu sou adorador, vamos adorar, adorador. Aí passa uma provinha, pastor, eu não aguento mais essa prova. Cadê o adorador por excelência, filho? Você não falou no domingo que era adorador por excelência? Adorador por excelência não desiste. Adorador por excelência não diz, eu não aguento mais. Adorador por excelência apanhou, está preso? Está cantando. Meu irmão, Jó era um cara tão fantástico que na pior prova da vida dele, até a mulher olhou para ele no versículo de número 8 do capítulo 2, a mulher diz, eu não acredito que você ainda permanece fiel. A mulher olha para ele, a mulher dele quer ver ele falando mal de Deus, e ele está lá dando glória. A mulher disse, eu não acredito que independente de tudo isso, você ainda retém tua integridade. Amaldiçoa teu Deus e morre. A Bíblia diz, e Jó virou para ela e disse, como falas uma louca, falas tu mulher, aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. E a Bíblia diz, e Jó em todas essas coisas não pecou com os seus lábios. Rasgou as vestes e diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor. Quando Paulo ora, ele não ora para Deus fazer alguma coisa, mas ele está orando e cantando. E aí o texto prossegue dizendo que teve um terremoto e as prisões se abriram. Mas sabe o que eu acho mais legal? O terremoto abriu a prisão e o Paulo não saiu correndo, porque o Paulo não é fugitivo, o Paulo não dá jeitinho, o Paulo não diz ninguém está vendo. A prisão se abre e o Paulo diz, não vou escapar. O que estavam me prendendo aqui não eram as grades não, era a minha fidelidade a Deus. Aí o carcereiro vai se matar, Paulo diz, por que vai fazer isso? Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. O camarada sai correndo e se prostra e diz, o que eu faço? E para ser salvo? Atos 16, 31, Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua
casa. E os outros versículos continuam dizendo: e o carcereiro o levou para sua casa, lhe curou as feridas, lhe serviu um banquete. Paulo foi agora bem tratado por quem o caluniou, por quem o bateu. Quem bateu agora leva Paulo para casa e cura as feridas. Quem bateu agora leva Paulo para casa e faz banquete. Quem bateu agora honra o Paulo, e o Paulo sai da cidade honrado para a glória do nome do Senhor. Sempre vai valer a pena. Quando eu era pequeno, eu estava na igreja e eu lembro de um varão, estava aprendendo a tocar violão, e ele pediu uma oportunidade na igreja. Ele cantou uma canção, eu era criança, e eu nunca esqueci dessa canção. Ele pegou o violão com 2 notinhas, e ele começou a cantar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E eu achei isso fantástico. Eu estou passando por prova, faça o quê? Clame ao nome de Jesus e Ele te ajudará. Oh, meu irmão, eu quero orar por você. Eu quero saber se tem alguém no nosso meio que precisa hoje de uma intervenção de Deus. Eu hoje quero orar só por você que está aqui e diz: pastor, eu estou precisando de ajuda da parte de Deus. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu preciso orar. Meu irmão, para com esse negócio de estou com vergonha, venha. Isso, empurra as cadeiras assim, ó, empurra as cadeiras. Meu irmão, todos os que puderem, seria bem interessante você vir aqui. Eu quero abençoar a tua vida, através de uma palavra profética. Vem em nome de Jesus. Mesmo, pode empurrar mais as cadeiras assim, ó, irmão, está vindo bastante gente, ó. Empurra, empurra, vamos fazer um pouquinho. E aí depois, meu irmão, e vamos dar glória a Jesus e aleluia. Eu quero orar por você. Não, vem mesmo da cabe, ó. Vem vindo assim, ó, para os cantos aqui, ó. Vem vindo para os cantos, vai empurrando cadeira, vai empurrando cadeira. Vem mesmo, não fica aí atrás não. Olha aqui para mim. Quando eu te chamei para frente, te chamei com um propósito. Eu entendo que em nosso meio, não tem uma nem duas, mas tem algumas pessoas que estão sentindo como se estivesse preso e não conseguindo caminhar. Sabe aquele negócio de, pastor, parece que eu dou 1, 2 passos, eu penso, estou bem. Aí vem um vento e me joga para trás de novo, e eu vou andando para trás, e uma dificuldade que só, um problema que só. E eu acredito que hoje, Deus te trouxe aqui, não para fazer cessar esse vento, mas eu via da parte de Deus pela fé um vento mudando de direção. E o vento que tentava te forçar para trás, o vento te soprava para frente. E Deus lhe impulsionava para o centro da vontade dEle. E as coisas vão começar a acontecer. Eu acredito de forma sobrenatural que Deus lhe trouxe hoje para marcar a tua vida. Eu acredito em um Deus que ainda faz milagre. Crê nisso. Eu vou orar por você. Deixa eu falar uma coisa antes de eu orar. Meu irmão, foi para mim um grande prazer estar aqui esses dias. Foi muito bom, eu gostei. Vocês são uma bênção. Obrigado pela recepção. O pessoal não sabia como fazer para agradar e tal. E eu comi, mamãe, comi. Estou voltando para casa com uns 2 quilos a mais. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu falar, tanto na sexta, quanto no sábado e no domingo de manhã hoje, eu pedi para todo mundo que estava pegar um papel e colocar o nome, um pedido de oração e o WhatsApp. E eu expliquei que o propósito é orar por você, e o teu WhatsApp eu só pego para enviar um vídeo de devocional uma vez por semana. Você ficar, porque tem gente que é desconfiado com tudo. Meu WhatsApp, você fica, o que é, pai? Eu só vou te mandar uma mensagem dizendo graça e paz, vídeo novo, que Deus fale ao teu coração. Tem um monte de gente aqui que já recebeu, lembra?
Eu vim andando no carro com o pastor e fui mexendo no celular, mandando. Ele falou, tá mexendo no celular? Eu estou mandando a mensagem para cumprir minha palavra. Porque de manhã eu falei, hoje à tarde eu te mando a mensagem. Aí eu fiquei, meu irmão, e não consegui mandar. Aí eu vindo para cá, eu falei, vou mandar agora, mas eu vou cumprir o que eu falei. Aí eu mandei para algumas pessoas, e aí aqueles que já me passaram o nome, eu já enviei. Então você que ainda não passou o nome ainda, não vai embora. Tem gente que, olha lá, a irmã, faz assim, irmã, faz assim. A irmã ali está com os papéis. Antes de ir embora, pega, só coloca lá teu nome, um pedido de oração, se você quiser colocar o teu contato. Aí amanhã, assim que eu chegar em Cuiabá, não, assim que eu chegar não, vou chegar de madrugada. Mas assim que eu acordar, depois que eu dormir, eu vou te mandar o vídeo de devocional, tá bom? Aí toda semana eu vou estar enviando um vídeo para abençoar a tua vida. Agora eu quero orar por você e pela tua casa. Eu vou orar para que Deus entre com providência na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu acredito ainda em cura. Eu ainda acredito em milagre, eu acredito em manifestação de Deus, eu creio. Você crê também? Vamos orar então? Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, eu preguei tua palavra, a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Deus, em o nome de Jesus, eu não aceito em nosso meio nenhum espírito de incredulidade. Se há em nosso meio algum espírito de enfermidade, que ele caia por terra hoje, que haja cura, que haja libertação. Essa pessoa que está presa por palavras de maldição, que em nome de Jesus, que ela seja liberta, curada, abençoada, restaurada. Eu quero repreender todos os demônios que têm tentado contra as famílias, contra os casamentos, em o nome de Jesus, que haja paz em cada lar, em cada família, que saiamos daqui hoje entendendo o propósito de ser fiel ao Senhor em oração, em louvor, em cântico e em gratidão para a glória do teu nome. Eu profetizo milagres diários para que teu nome seja exaltado. Eu abençoo a família dessa pessoa, a casa, todos os teus bens, onde ela colocar os pés, o Senhor dê por herança, onde ela colocar as mãos, o Senhor prospere, que o Senhor venha salvar, meu Pai, na família, que ele possa entrar aqui com as mãos estendidas, dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você crê nisso? Diz amém. Um minuto. Tem alguém em nosso meio que ouviu a palavra, ainda não congrega nem aqui e nem em outra igreja, ou já congregou e por algum motivo se distanciou, e hoje gostaria de voltar para Cristo? Tem alguém em nosso meio? Onde você estiver, me dá um sinal com as suas mãos, eu preciso orar por você. Eu acredito. Palmas para Jesus bem forte. Glória a Jesus. Venham aqui, bem aqui. Isso. Ó, quando é assim, meu irmão, aí eu fico muito feliz, meu irmão. Aí eu não fico com medo mais do horário, não, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagina 3. Ó. Eu acredito que Deus ainda está falando com mais alguém. Por isso vou perguntar de novo. Tem mais alguém hoje? Não é para amanhã, é para hoje. A Bíblia diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Meu propósito aqui não é falar, olha, se você não fizer isso hoje, Deus vai te pegar. Não. O meu propósito é que você entenda o amor de Deus, e Ele te trouxe aqui porque Ele te ama, e Ele quer mudar a tua história. Tem mais alguém que hoje se decide a viver para Cristo? Levante a tua mão, eu preciso orar por você. Tem mais alguém? Meu irmão, não deixa para amanhã não. Cristo te trouxe hoje. Alguém aí atrás, aqui em nosso meio, pastor, eu já servi, eu já congreguei, mas me distanciei e quero voltar. Tem alguém? Tem alguém? Amém? Outra vida, venha para frente, palma para Jesus de novo. Que coisa boa. Eu sinto vontade de perguntar mais uma vez. Eu acredito. Deixa eu ensinar uma coisa para você, que é membro, que congrega. Eu não conheço quem não é daqui, você conhece. Essa é aquela hora que você vai disfarçadamente, como quem não quer nada, só aqui, Aí para do lado da pessoa e diz assim,
igreja está enjoada. Eu digo, mas eu não estou. Uma canção que eu acho fantástica a letra dela. Diz assim, ó. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero bater do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você já reparou isso? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha nunca mais. Já sei. Se eu tiver que gritar, eu não estou nem aí com o que os outros vão pensar. Eu gritarei. Aí um ditado diz aí fora que homem que é homem não chora. Ele diz, eu não tenho problema com isso, porque homem que é homem na presença de Deus, chora e faz biquinho. Eu chorarei. Se gritar e chorar não for suficiente, eu me humilharei. Só tenho um pedido. Me dá uma chance. Tem alguém hoje que ainda gostaria? Oh, glória! Ah, nós vamos ficar cantando até amanhã aqui. Glória a Jesus. Tem mais alguém? Deus te chama hoje. Amém? Amém, amém. Pessoas que estão aqui, umas estão vindo para Cristo, outras estão voltando a Cristo. Servo de Deus, varão, prazer. Deus abençoe. Como é teu nome? Marcelo, Deus abençoe. Minha irmã, teu nome? Teu nome? Otávio. Patrícia. Gustavo. Caterine, Deus abençoe tua vida. Caterine, Deus abençoe. Hélio. Essa abençoada é mãe de um amigão meu. No tempo da minha prova, o filho dela ia lá em casa e dizia, como é que você tá, cara? Eu dizia, cara, eu não tenho nem o que comer, eu comi uma mandioca. Eu disse, vamos ali, vou te pagar um baguncinho. Ele começou a andar por uns caminhos que não deveria andar, mas nós oramos por ele sempre. Ele mesmo no erro, ia na igreja que eu pastoreava e dizia, pastor, o que está precisando a igreja? Meu irmão, a gente não tem ajuda de ninguém, a gente não tem bebedouro. Ele disse, agora tem, estou indo lá comprar. Eu acredito que lá onde ele está, Deus está trabalhando no coração dele. Eu acredito nisso. Você veio também, servo de Deus? Teu nome? Olair. Você? Ana Beatriz. Caio. Deus abençoe a vida de vocês. Deus é bom. Estendam as mãos para cá, vamos orar por eles. Vocês colocam a mão no coração assim. Senhor Deus e Pai, que o Senhor toca cada um desses que aqui estão. Senhor, hoje eles entenderam o teu amor. E segundo a palavra, se eles te confessarem diante dos homens, o Senhor os confessa diante do Pai. Que o Senhor perdoe os pecados deles. Que o Senhor, meu Pai, purifique-os para a glória do teu nome. Escreva o nome deles no livro da vida e que a partir de hoje o corpo deles seja um templo e morada do teu Santo Espírito. Assim nós oramos e festejamos como igreja pela conversão deles em o nome de Jesus. Abraça, vem abraçar.
Abraça, abraça, vem aqui abraçar alguém. Irmãos, Deus abençoe. Eu peço perdão pelo horário. Você passe ali, preencha o papel e me entrega, porque eu tenho que correr embora. Deus abençoe. Amém. Que os discipuladores peguem os nomes dessas pessoas que reconciliaram com Cristo. Você que reconciliou com Cristo, dê o seu nome aqui para Eva. Alguém ajude a Eva aí. Jusileide, pastora. Josi, ajuda eles aí. Amados, ninguém saia, por favor, eu quero passar alguns avisos à igreja. Pode sentar de boa, a noite é uma criança, mas ninguém saia do salão, por favor. Glória a Deus. Vamos nos ajeitando devagarinho aí. Vou passar alguns avisos à igreja. Ninguém saia, por favor. A criança que vai, ou melhor, a mãe para apresentar uma criança, vem aqui na frente rapidamente. Amados, primeiro aviso, presta atenção, olha para mim, por favor, todo mundo, aleluia. Você que é membro da igreja. Amanhã, segunda-feira, até quinta, a oração das 18h30 às 19h30 continua. Eu estou falando aqui só com crente da igreja. Segunda a quinta, a oração das 18h30 até as 19h30 continua. Próximo encontro agora, mas do próximo final de semana, encontro de adulto, 23 a 25. 23, Zezinho, 23 a 25 agora, encontro de jovens e adultos lá no acampamento, pessoas de 18 anos para cima. Você que é discipulador, você que é líder de célula, fique atento para que as pessoas da sua célula sejam enviadas para o encontro. E você que é adolescente e jovem, 27 a 29 de setembro, nosso Conjuban regional lá no acampamento da igreja. Como você sabe, teremos jovens e adolescentes de Diamantino, Nobres, Rosário, Jangada, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Nortelândia. Você jovem e adolescente, fique atento, não fique de fora, faça parte, aproveite, desfrute. 1º de setembro será mais um batismo lá na Pedreira. 1º de setembro, mais um batismo lá na Pedreira, amém, igreja? Amém. Aleluia! Dia 15 de setembro, aqui na igreja, às 7 horas, discipuladores, líderes de célula, obreiros, pastores e pastoras, teremos um café e uma palestra que eu estarei proferindo aqui na igreja. Fique atento, tenha um coração disposto a aprender e ser abençoado, porque muitos irmãos têm falado que essas palestras que eu transmito aqui domingo pela manhã, tem sido uma grande bênção na vida dessas pessoas. Então você fique atento em nome de Jesus. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Qual o nome, Zezinho? José Miguel. Amém, igreja? Amém. Deus é bom, né, Zezinho? Todo tempo. Levante suas mãos para cá, amado. Mãos abençoadoras. Você crê na bênção de Deus, então você vai abençoar também. Amém? Pai, te louvamos pela vida deste casal que está conosco aqui há muito tempo na igreja, Senhor. Pela vida do filho que veio aqui agora, Pai amado. Como é que é o nome? José Miguel, Pai amado. Que o José Miguel seja uma bênção na igreja, na família, onde ele estiver lá fora. Pai, que o Senhor levante esta criança como um profeta, aleluia. Use esta vida, Pai amado, e até lá, ó Deus, toque aqui nesta vida, Pai amado, do alto da cabeça até a planta dos pés, nos órgãos internos, e que ele venha realmente desfrutar de uma plena saúde e da tua bênção na vida do José Miguel e também da família. Pai amado, aqui está o teu povo que volta para os lares agora. Pai amado, abençoe-os, guardando-os, abençoando-os, e declaramos mais uma semana de vitória na vida de cada um daqueles que te servem e te adoram em espírito e em verdade. Declaramos isto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Dê um abraço no pastor e seja abençoado em nome de Jesus.